Salve galera, vamos ver aqui o F-Show, ou melhor, Futebol Show, aqui com Edu de Menezes, o Bubu, o Capita, Nath e o convidado aqui sobre o nosso Flamengo, Aeroflá, chegada do Flamengo nos States, na terra do Tio Sam, beleza? Crédito de imagem ao ESPN Brasil, Grupo Disney, o link abaixo para conferir e... não se esqueça, né? Se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho de notificações e chega dando aquele like porque ajuda demais a levar o canal e a fortalecer. Compartilha com a geral, comenta, diz aí o que você acha, beleza? Vamos ver aqui o Flamengo e tudo que rolou durante o dia de hoje, dia dos namorados. E, cara, será se o Gerson vai dividir uma bola se ele já tem na mente que vai acertar com o Zenit? E aí o Zenit não... pega um cara, não faz um contrato com um cara que tá no DM lesionado? Isso é algo de se pensar. Vamos conferir aí. E tem gente que sonha com uma lua de mel em Atlantic City, um dos lugares mais bacanas deste super mundial de clubes. E é claro, com toda a alegria, né? Com todo o sorriso. A carinha dele já. Com toda aquela malemolência, aquela ginga da Tijuca para Atlantic City, Pedro Ivo Almeida! Pedro, que legal, que produção! Que apresentação, cara! Eu vou te falar, que coisa maravilhosa! Não foi nada combinado, hein? Não? Combinado. Eu fico mais feliz, Edu, que foi uma declaração genuína, foi algo do coração que saiu do peito dele de forma espontânea. Agora, não podia faltar uma pitada de canalice, de deboche do Bubu, porque obviamente ele me ouviu aqui no intervalo falando que Atlantic City está muito, 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 muito longe de ser uma cidade agradável, de ser uma cidade encantadora, de ser o grande destino atual dos Estados Unidos. Isso aqui, Edu, andando pelas ruas, eu fico imaginando que isso aqui já deve ter sido bom. Isso aqui já deve ter sido bom. Tem um concurso de Miss por aqui. Bubu, que é um grande conhecedor da beleza, né, do ser humano. Isso aqui foi grande, foi um palco, né, de grandes concursos de Miss nos Estados Unidos, mas isso eu tô falando de década de 40, 50, 60, até o final dos anos 90 ali, iniciozinho dos anos 2000, depois saiu daqui, era uma cidade muito badalada, né, conhecido, o Celso estava conversando aí também, Celso me parece um grande conhecedor da brincadeira, uma grande cidade, já foi um dia notável por seus cassinos, aqueles hotéis gigantes cassinos, mas hoje a coisa tá meio borocochô, tá meio baixo astral, não tá daquele jeito que um dia dos namorados merece, só deu uma leve animada por aqui, Edu, porque o Flamengo acabou de chegar em Atlantic City. Atlantic City que inclusive vai ser a base do Flamengo nos primeiros jogos, nos primeiros dias, aqui nas 2 primeiras semanas de Mundial de Clubes aqui nos Estados Unidos. E claro, o hotel aqui que serve de concentração para a equipe do Flamengo. Pedro, a notícia, a gente pode chamar de uma notícia que reúne países, porque o Gerson acerta, né, encaminha sua saída do Flamengo, vai jogar no Zenit da Rússia, a tendência é essa. A notícia sai no Brasil, o embarque aqui foi tumultuado, a chegada aí, eu queria te perguntar, como é que foi e o que você tem de cenário a respeito desta questão do Gerson e do Zenit com o Flamengo às vésperas aí de uma disputa de Mundial? Edu, primeiro deixa eu posicionar a respeito da chegada, né? Uma vez que o ambiente da saída lá do Brasil foi muito tumultuado. Chegada absolutamente tranquila para o Flamengo, para a delegação e especialmente para o Gerson. A gente tem até imagens aí, eu vou pedir para a nossa produção rodar, do momento que o Gerson desembarca do ônibus. A gente está vendo o Gerson tranquilo, em silêncio, falando com ninguém, fone no ouvido, não quis muito papo, não chegou exatamente também a saudar os cerca de 15, 20 membros da imprensa e poucos torcedores que estavam por ali. Ele vai cumprimentar uma funcionária do Flamengo apenas, depois segue direto ali para dentro do hotel, aqui em Atlantic City, não quis muito papo, mas muito na dele, mas não teve também nenhuma sinalização contrária à chegada do Gerson, não teve nenhum protesto aqui em Atlantic City, nem da torcida que estava ali na área reservada do aeroporto de Atlantic City e nem do torcedor que estava aqui, dos poucos torcedores que estavam aqui na porta do hotel. Uma chegada tranquila. Agora o que dá pra gente falar, Edu, até conversando com as pessoas, tentando entender o lado do Gerson, tentando entender o lado dos bastidores da diretoria do Flamengo, é uma chegada pesada.
carregada. Tem uma nuvem carregada ali na relação entre Gerson e Flamengo, sim, nessa iminente saída do Gerson para o futebol russo após o Mundial de Clubes. Agora é bom frisar também, não tem dinheiro no caixa, não tem papel na mesa. O que tem é uma sinalização do clube russo ao staff do Gerson, que vai pagar a multa integral, ou seja, 25 milhões de euros após o Mundial de Clubes. São os russos falando que vão pagar. Se vai acontecer, sabe, se o curso do rio ali vai mudar, se o barco vai apontar para o outro lado, a gente vai ter que esperar o desenrolar dos próximos dias. E diante disso, o que se tem é o incômodo do Gerson pela condução da diretoria e da diretoria pela opção do Gerson de sair, entendendo que tudo foi feito por parte da diretoria para que ele ficasse, a renovação recente, um aumento salarial, e que ele agora se apega única e exclusivamente ao dinheiro e não ao projeto esportivo para atuar na Rússia. E da parte do Gerson, trazendo do lado dele também, e aí eu deixo para vocês um entendimento de que a diretoria lá atrás, quando renova esse contrato e pauta essa multa aí em 25 milhões de euros, a diretoria abre a porta, sabendo que o clube russo chegaria novamente com essa proposta de 25 milhões de euros. Então, para o staff do Gerson, a diretoria abre a porta e o Gerson decide aceitar a proposta. Não é algo único, exclusivamente do Gerson, do tipo, o Gerson quis sair, deixou o Flamengo de mãos abanando, de mãos atadas, sem o seu líder, sem ter o capitão. Então tem essa disputa de narrativas, um lado incomodado com o outro, a gente tentando entender por aqui. O que gente do Flamengo fala é que existia uma proposta lá atrás de 18 milhões de euros mais 6, né, relacionados a metas. Sendo que metade dessas metas, 3 milhões de euros, estava ligado a uma possível classificação a Champions, coisa que o time russo hoje não pode. É inviabilizado pela UEFA de se classificar a Champions. Então esse dinheiro nunca chegaria aos cofres do Flamengo. Aí o Zenit sinalizaria que chegaria a 25 milhões lá atrás, mas não era o valor integral da multa. O Flamengo fala que não quer, mas o Flamengo renova também por esses 25 milhões de euros como multa, entendendo que, para não ficar essa ladainha, essa novela, toda janela, todo final de contrato, a gente pauta em 25 milhões. Se alguém chegar e quiser pagar esse valor, o Gerson vai estar liberado, uma vez também que para o Flamengo havia muito desgaste a cada janela de renovação, a cada final de contrato do Gerson. Então o Gerson entendendo que o Flamengo abriu a porta para uma possível saída e o Flamengo entendendo que o Gerson quis sair só por uma questão de dinheiro, até por isso os protestos de ontem, nota de 3, o Gerson sendo chamado de mercenário, torcedor Flamengo falando que o Flamengo não precisa dele. Então é um clima carregado nessa relação Gerson e Flamengo na chegada do time aqui em Atlantic City para a disputa do Mundial de Clubes, Edu. Pedro, uma coisa que eu tenho na cabeça e fico olhando é que esse cenário já era agitado por si só. Mas tem um elemento que chama a atenção, que surge, que é o pai do Gerson. E aí, anda com negociações, com tudo isso. Seria, eu não estou querendo aqui personificar, falar que ele é o culpado e tal, mas já era um cenário agitado. O pai do Gerson contribui também, foi ali, conversou também, se posiciona e acaba com a diretoria do Flamengo ali agitando ainda mais, né? A leitura da diretoria do Flamengo é que o pai do Gerson, sim, acaba tornando essa negociação pouco amistosa. Estica dali, estica e puxa, vai até o limite da negociação, gera desgaste. Entrevistas dele recentes não caíram bem no ambiente do Flamengo e quando a multa foi pautada ali em 25 milhões de euros, na sua totalidade, a diretoria entendia que ele sim iria arranjar um clube para pagar esse valor, no caso o Zenit, novamente, mais uma vez. Então há esse entendimento que é uma figura, digamos, controversa na negociação, mas ao mesmo tempo é o staff do Gerson dizendo que o pai tenta o melhor para o filho. Só para dar um exemplo, um argumento utilizado pelo lado do staff do jogador é que o Gerson queria o tal aumento salarial para ficar ali no nível das grandes estrelas do time, uma vez que ele é o grande líder do time, capitão, destaque, jogador de seleção brasileira, e que esse aumento não foi concedido na totalidade do que o staff queria. A argumentação deles é que, por exemplo, tem gente no elenco, gente de ataque, que nem necessariamente titular que ganha mais que o Gerson. Então, isso gera um certo incômodo. O Gerson queria ter esse valor equiparado ali aos principais nomes, aos jogadores mais badalados e valorizados do elenco. Não tem. O Flamengo falou, não tem como pagar isso agora, mas tem como te dar essa multa de 25 milhões que você quer, que vai arranjar. Então, o Flamengo abre a porta e também o Rio acaba correndo para o mar. O staff do Gerson vai atrás, sim, dessa proposta do Zenit. Chega essa proposta do Zenit e tudo caminha, segundo o clube russo disse ao staff do jogador, para que esse pagamento aconteça depois do Mundial e essa transferência acabe se concretizando. Mas é bom lembrar, né, Edu, que às vezes a gente esquece. Antes disso tudo, tem um Mundial aqui.
tem um Gerson importante para a equipe, tem um Felipe Luiz contando com o Gerson, a ver como isso tudo vai reverberar, vai repercutir e vai acabar também sendo refletido dentro do campo, nas opções do técnico, no dia a dia e no futebol que o time vai jogar aqui. Olhando o cenário do Gerson, antes de vocês começarem a debater, só uma coisa, o cara, todo mundo tem direito a escolher se quer ficar ou quer sair. Isso é importante que seja dito. Todo mundo tem direito de, na leitura, eu fiquei, você vai ter o ônus e o bônus de uma escolha em qualquer situação, indo ou ficando. Mas eu vou perguntar, Capita, quantos anos você jogou no Flamengo? 3 anos. 3 anos, você é ídolo do Flamengo por quê? Pela entrega, pelos títulos conquistados, pelos gols, porque o Capita era centroavante no Flamengo, sempre foi. É que lá no Flamengo ele encontrou uma estrutura que permitia os gols. E o Gerson também entregou tudo isso até aqui, né? É isso que eu ia te perguntar. Entrega, aí, Capita, títulos. quando você, eu me lembro disso até hoje, quando você encerra a tua passagem no Flamengo, foi uma comoção, a galera ficou muito emocionada e você estava com seus filhos lá, foi uma imagem tão bonita. Eu queria que você trouxesse agora a palavra de quem jogou, entende o que é o tamanho do Flamengo, a relação com o torcedor, por quê? O Gerson, ele é gigante, o Flamengo é maior que todos os jogadores, é enorme. Como é que fica agora com o Mundial para jogar? A galera, o embarque já foi, Gerson. É complicado. Teve hoje torcedor do Flamengo aqui na redação falando, por mim o Gerson nem jogava o Mundial. Como é que você enxerga esse cenário? Então, Edu, assim, no meu caso, né, eu encerro minha passagem pelo Flamengo, encerrando a carreira também, né? Então, acho que o torcedor entendeu, né, e até hoje entende dessa forma, né? Então, assim, o Fábio não trocou o Flamengo por nenhum clube, né? Não tem questão financeira envolvida, é uma decisão pessoal, familiar, enfim. Acho que é por isso também que existe muito esse reconhecimento do torcedor flamenguista pelo capitão, né, dentro do campo, mas também por essa decisão de encerrar a carreira e não vestir a camisa de nenhum clube. Isso não pode acontecer com o Gerson, até porque ele é muito jovem. Então, assim, o que tem que ser pontuado, Edu, assim, em cima do que o Pedro falou primeiro, que é o mais importante, né? É lógico que essa negociação, ela movimenta, né, a imprensa, movimenta o torcedor flamenguista, mas o mais importante de tudo é a instituição nesse momento e a competição que o Flamengo vai jogar. Então o Flamengo, ele é muito maior do que o Gerson, é muito maior do que qualquer jogador que faz parte desse elenco, e a competição que o Flamengo vai disputar é gigantesca para os objetivos, né, para os enfrentamentos, para os adversários que o Flamengo vai enfrentar. Então, assim, se eu pudesse dar um recado para a torcida do Flamengo, é que o que passou, eu falo com relação ao protesto, mas que a energia que vá com o torcedor para essa competição seja a melhor possível, porque o Flamengo precisa disso. Então, assim, em vez de você criticar somente ou, né, apedrejar, como está acontecendo, somente um jogador, transforma essa energia toda em apoio para aqueles que vão ficar no Flamengo, que vão competir, que vão jogar, enfim, que vão defender a camisa do clube. Eu acho que é muito importante para o Flamengo esse apoio. Com relação à negociação, Edu, como você falou, a gente tem que olhar os dois lados, né? O lado do Gerson é uma decisão particular dele. Eu acho que não está sendo fácil, porque ele sabe que ele vai ganhar. É uma decisão, na minha opinião, baseada muito na questão financeira, né? Então, esportiva, eu não consigo ver o que seja bom para o Gerson, esportivamente, falando dessa negociação. Então é uma negociação financeira. Ele vai ganhar muito mais do que ele ganha no Flamengo, né? Talvez ele vai ter um pouco até mais de tempo para a família, pelas competições que os entes disputam. E, enfim, vai dar uma segurança ainda maior, até porque o jogador do Flamengo hoje ele pode dar uma segurança para a família, mas ainda maior financeira para um encerramento de carreira. Então esse é o lado do Gerson. Mas também eu entendo o lado do torcedor, porque quando você só fala na questão financeira, da grana, assim, se você faz um movimento para a Premier League, para a La Liga, enfim, o torcedor ele pode ficar um pouco chateado com você, mas ele entende o tamanho do clube, da competição que ele vai disputar, que ele vai continuar brigando por convocações para a seleção. Quando você muda para esse cenário russo, Zenit, como aconteceu com outros jogadores, o torcedor olha só para a questão financeira. O cara tá indo só para ganhar mais dinheiro. E aí, nesse ponto, ainda mais entendendo o torcedor do Flamengo, um povo mais sofrido, é o cara que luta mais, né, na maioria, né, da torcida flamenguista, como no Brasil como um todo também, é aquele cara que rala, né, das 7 às 7 da noite. Eu sei que essa questão mexe um pouquinho com o torcedor, mas é isso, assim, eu acho que a gente tem que entender o movimento do Gerson, pensando na família, na situação financeira, mas também tem que entender, eu não vou dizer a raiva, a ira, porque isso nunca é bom para ninguém, mas o sentimento do torcedor flamenguista em perder um jogador importante para um cenário esportivo
coletivo que, na minha opinião, é menor do que o Flamengo pode entregar ao Gerson. A gente teve um embarque com muito protesto. Vamos rodar aí os protestos, até com nota de 3 sendo feita, enfim. Põe aí eu vou conversar com meus companheiros aqui também. Vamos lá. Bom, tá aí a nota de 3, né, do Gerson, você tá vendo. Então, mas a torcida do Flamengo também tem o direito de ficar triste. Porque daqui a pouco vão começar, e já não sei se pra vocês já tá assim, a imagem é de um cara ingrato, de um cara que, então vamos jogar o Mundial, o Flamengo vai jogar o Mundial. Não era melhor esperar o Mundial acabar e aí anunciar que vai embora? Errado é quem vazou a história antes do Mundial. Para mim é assim, tem um ponto importante nessa história que nós não sabíamos, e aí o Pedro traz a informação, pelo menos eu não sabia, dessa questão do novo contrato e a redução considerável da multa. Reduz consideravelmente, e a partir disso você abre sim as portas para um jogador que se destaca no time. Ano passado ele foi um dos principais jogadores ao lado do Wesley, mais regular talvez. Então, assim, nessa temporada também você olha para o Gerson como cara que muitas vezes faz muita falta ali naquele meio de campo, sustenta muito e equilibra muito o meio de campo do Flamengo. Então, quando você abre mão de dizer, abre mão não, mas quando você reduz uma multa, você atrai o olhar de clubes que já tinham interesse e que passam a ter mais. Eu estava falando na redação, a gente tem que lembrar, o Gerson tem 28? 28. Qual a possibilidade de com 30 ele conseguir um contrato como esse? O Flamengo também deve ter sido, chegou uma grana aí pelo Gerson. Então assim, Edu, eu acho uma muita... grana, né? Uma baita grana para um jogador de 28 anos, 25 milhões de euros. Aqui no Brasil, pelo menos lá fora, não se paga esse valor por um jogador de 28 anos de idade, ainda que o mercado esteja muito inflacionado. Eu entendo quando a gente fala de projeto esportivo, eu entendo de tudo isso. Eu entendo muito o sentimento do torcedor, porque o torcedor é que sofre pelo time. Torcedor que se dedica, que junta um dinheirinho ali para conseguir ir no estádio, é o torcedor que paga um canal a mais para assistir os jogos do time, é o torcedor que sofre, é o torcedor que vive e o torcedor que ama o clube. O restante é negócio. O jogador ele pode ter até amor à camisa no sentido de ter respeito, carinho, ser torcedor quando era criança, mas a gente está falando de talvez, ele não ganha mal, de fato ele não ganha mal. Gerson não ganhava mal. Não. Olhando para o restante da população brasileira e olhando para um cenário em que o futebol antigamente não pagava tudo que se paga hoje no Brasil, o Brasil hoje consegue competir com alguns salários da Europa. Flamengo, inclusive. Tem razão. O torcedor tem total razão. Ele fala, tem um Mundial. Quer ver? Mas a forma como está sendo conduzido isso... Mas o Bubu é o talismã da nação. O Bubu é o talismã da nação. O que ele fala é o que o torcedor, você que está em casa, vai ser representado agora. Porque ele vem aqui para trazer a sua visão, o seu desabafo, o seu jeito de ser, o seu jeitinho de ser. Bubu, teve torcedor dizendo o seguinte, por mim, nesse cenário todo, o Gerson não jogaria o Mundial. Com a palavra, Rodrigo Bueno. Como talismã da nação. Então, por exemplo, eu vou começar criticando o capitão Fábio Luciano. Porque Fábio Luciano foi um grande capitão, um grande líder, vitorioso, e numa época que o Flamengo não era essa potência cheia de dinheiro, cheio de craque, ganhava todos os títulos. Ele não devia ter parado de jogar. Isso é verdade. Porque até hoje, pra quem não sabe, a gente que convive com ele é competitivo. Gerson, foca no Gerson. Podia estar jogando até hoje em alto nível. Então eu não concordei com a decisão dele de parar. Agora eu quero falar sobre pai de jogadores. A gente falou muito do pai do Neymar, agora é o pai do Gerson. Né? Ele já tem uma boa condição. Mas ele está assinando um contrato aos 28 anos que vai garantir a independência financeira até da 7ª geração da família dele. Mas, Bubu, o Gerson... não posso falar da Terceira Guerra Mundial aqui no programa? Você não para de falar de outras coisas. O Gerson joga... Eu concordo com o Capita, ele joga no Flamengo, ele tá ganhando bem, ele é titular, ele é capitão do Flamengo, ele tá na seleção. O dinheiro vale abrir mão de coisas como essa? Vai pro Zenit, o Mundial do... Como é que fica? Então, por exemplo, a torcida do Flamengo cantou o quê? Gerson,
vai pro Zenit. O meu Flamengo não precisa de você. O Flamengo hoje não precisa. O Flamengo vai pegar agora? Não precisa do Gerson. A conta bancária do Flamengo? Não, doutora Patrícia. A conta bancária do Flamengo, que já tá bastante gorda, vai pingar agora lá, pá, 25 milhões de euros. O Flamengo pode contratar 3, 4 jogadores muito bons, de altíssimo nível. Qual outro clube do Brasil não gostaria, não ficaria, levantaria as mãos pro céu por ganhar 25 milhões de euros com um jogador de 28 anos? Nenhum outro clube aqui faria uma negociação como essa. Então, pro Flamengo agora, é ser inteligente, a diretoria, o Boto, e olhar no mercado e já pega esse dinheiro, pingou na conta aqui, ó, já... Olha lá, investidora, ela conhece do mercado. É isso. Já vai lá e aí quero ver, daqui a pouco vai chegar no Flamengo, vai ter a Aeroflá para receber jogadores de altíssimo nível com esse dinheiro. Olha, eu respeito sua opinião e acho perfeita a análise. Respeito, mas não aceito. Porém, que é bom vê se no chat os caras acham legal. Bom pro Flamengo, bom pro Gerson. Vai ficar assim, ó. Mas o Mundial... Me fica como é que esvaziado. fica o Mundial? Agora, Mas tem uma competição agora, não é? A Copa Rio, a Taça Guanabara, com todo respeito, Mundial. Eu acho que o ponto do Bubu é válido. É uma negociação boa para todo mundo. Concordo. Financeiramente boa para o Flamengo, financeiramente boa para o Gerson, financeiramente não, esportivamente boa para o Zenit. Agora a emoção. É ruim para o torcedor. E o torcedor, ele tem o direito de sentir absolutamente tudo o que ele quer sentir, porque no fim das contas o torcedor se sente traído, porque é uma relação, ele olha para o Gerson e fala, sempre foi sobre dinheiro. Na saída dele em 2021 para o Marsella, na volta dele, nessa negociação dele querer chegar no teto, o Gerson, que se diz torcedor do Flamengo, e isso pesa, e ele é torcedor do Flamengo desde criança, e isso pesa para o torcedor. O torcedor olha o Gerson em campo e ele fala, ele me representa. E hoje ele não representa mais para a torcida do Flamengo, porque ele opta por algo que vai ser financeiramente muito bom para ele, e ele tem todo o direito de fazer isso, porque no fim das contas, os jogadores de futebol como um todo, o futebol, ele é um negócio. Se o Gerson se machuca, hoje, por exemplo, ele perde a oportunidade talvez de assinar um outro contrato se ele se machuca no Mundial. Agora, o ponto da Nath, ele é muito interessante, muito relevante. Quem deixou, quem fez, quem vazou essa negociação para tumultuar? Não é a primeira vez que tumultua o ambiente do Flamengo antes de um Mundial. 2019 teve toda aquela questão do bicho e etc, que também atrapalhou o Flamengo. Parece que o Flamengo está sempre nessa ebulição antes de algum momento muito importante dentro da sua história. Agora, sobre o torcedor falar, vai jogar o Mundial, não vai jogar, tava até olhando o chat aí, muita gente está falando que o Gerson não deve jogar o Mundial. Minha opinião. Você escalaria? Tô até olhando aqui. Eu acho que o Gerson, sim, ele é um jogador do Flamengo, ele tem vínculo com o Flamengo, ele tem que jogar o Mundial de Clubes, e eu entendo o torcedor querer que ele não jogue. Agora, vai da comissão técnica entender se o foco do Gerson agora é o Flamengo ou se ele já tá com a cabeça no Zenit. Porque o Flamengo também não precisa de um jogador que não tá focado nesse momento, jogando o Mundial de Clubes, uma competição que vai enfrentar o Chelsea, possivelmente enfrentar clubes até mais fortes do que o Chelsea se passar de fase. Um cara que tá pensando longe. Se ele estiver focado no Flamengo, ele é jogador do Flamengo, gente. Ele tem que jogar, ele tem vínculo, ele tem um contrato e ele tem mais do que tudo. Felipe Luiz. O Bubu, que eu perguntei aqui em relação ao Gerson é esse olhar. Por quê? O Celso lembrou do histórico do Gerson para o torcedor. Eu tô falando, Felipe, eu acho que vai botar o Gerson. Então, eu também acho que ele vai jogar. Ele é amigo dele, ele gosta do cara. Vai jogar. Colocado, o que eu acho assim... Eu acho que não vai colocar o Gerson só porque é parça. Eu acho que vai convocar e foi convocado. A não ser que seja alguma ordem da diretoria. O Gerson, ele tem um encaixe nesse esquema tático do Flamengo. É quase que o encaixe perfeito. Não, mas se chega um diretor lá, um Boto lá, revoltado lá, não põe pra jogar, faz um castigo aí, deixa ele no banquinho do pensamento lá. Mas aí é uma ordem que vem de cima, então, né? Aí o Felipe Luiz fala, realmente... Você quer ver? O Flamengo agora quer entender essa sua... Se ele que eu acho difícil, ele não pode tentar apagar a fogueira com a gasolina. Porque hoje o torcedor já fez nota de R$3, já tem o Gerson, e o que o Capita falou é verdade. O cara vai olhar o jogo, a Nath lembrou. A Nath, se ele erra, perde uma bola, sai gol. É o céu e o inferno. Se ele acertar e fizer um baita campeonato, talvez as coisas mudem um pouco. Se ele errar e for fatídico pro jogo, a coisa muda para outro lado, enfim. O Estevão eu não acredito que o Gerson, com relação à seleção, ele vai conseguir produzir do tamanho que se pede uma convocação para a seleção. Você acha que indo para Porque o Gerson, ele não vai produzir. Porque o Gerson, ele joga muito bem por conta de um contexto de Flamengo.
Então ele já tem a questão coletiva ali, os jogadores que ele Inserido, tem, né? a parceria, muito tempo juntos. Então o jogo do Gerson, ele flui de uma maneira muito mais intensa, muito Orgânica, melhor. né, também, mas Exatamente isso. Não acredito que isso vai acontecer no Zenit. E outra, o Flamengo bem, o Flamengo campeão, ele pressiona. O Flamengo jogando bem, a imprensa pede, o torcedor pressiona a convocação, o Gerson tá sempre jogando aqui. Eu, assim, com relação à seleção brasileira, eu acho que vai acontecer quase o mesmo cenário do Luiz Henrique, atacante. Ele vai para lá, ele vai ganhar o dinheiro dele, vai jogar a competição que ele tem para competir lá, e aos poucos a seleção brasileira vai esquecendo do Gerson, é a minha opinião. Fábio Luciano, iria? Edu, eu, como eu falei no início, eu respeito as duas decisões. Claro, a gente eu tá acho falando que a gente dá para entender os dois lados, mas eu, olhando para o Gerson hoje, para todo um cenário, eu também pensaria muito e não iria. Eu acho que ser capitão do Flamengo, o Flamengo paga muito bem, o Flamengo tem um ótimo time, o Gerson tem uma Copa do Mundo batendo a porta, então assim, eu acho que financeiramente é maravilhoso para ele, mas no Flamengo, financeiramente também é muito bom e esportivamente é muito melhor. Eu iria. Seria. 3 vezes mais. 28 anos. Eu só deixaria o Mengão para trabalhar no canal do Pedro Ivo Almeida, Pia TV. Você como dirigente do Flamengo, Sim. como torcedor, olha o lado, tenta olhar um pouco o lado do torcedor e o lado do dirigente. O Gerson faz essa negociação, ele não se adapta lá, as coisas não dão certo, ele coloca lá Quero um voltar. ano, 2 anos do dinheiro do contrato no bolso e depois ele bate a porta e fala, eu tô muito infeliz, como eu queria voltar pro Flamengo. Beleza. Time do meu coração, você receberia Eu ele? sou profissional, eu sou diretor do Flamengo, diretor profissional. Sim. Eu vou negociar, amigão, olha, você ganhava X aqui. Sim, boa. Você quer voltar agora? As condições são essas, amigão. Sim, muito bom. agora você vai ganhar. Então, é por isso que eu falo. X É por isso menos que eu 1 não sou milhão. dirigente. É por isso que Entendeu? eu não sou dirigente. Você não deixava Porque voltar. eu entenderia, só que não votaria Não, pega nunca a Leila mais. Pereira, É cara, por isso isso que aqui eu é não bom. sou dirigente. Isso A aqui Leila é bom. Pereira. Eu vou falar, Gerson, como qualquer outro, não vou nem falar o nome do Gerson, eu ia falar, ó, é um direito seu, é importante pra você e pra sua família, siga a sua vida, mas aqui Mas foi uma baita de Saída uma recepção linda, da linda, torcida linda. do Flamengo, tá? Isso aí tem que ser dito. Cara, Absurdo que fez a torcida do Flamengo. Todas Mais uma as vez, né? torcidas. Mais uma vez. Mas assim, o bandeiraço, as imagens que Flamengo, tem, é Fluminense, claro que a gente vai Botafogo, falar dos R$3, etc. Mas isso precisa ser dito também. A torcida do Flamengo ontem deu uma aula de arquibancada fora da... Era o Flá. É isso aí, galera. O vídeo é isso aí. E tem uma questão muito importante. Porque pensa aí, como jogador, faz de conta que você é um jogador, e você tá com uma proposta na mesa de 3 vezes o salário que você ganha no Flamengo. E aí você vai começar um jogo ali no último jogo, terceiro jogo da fase de grupos, você precisa dar aquela forçada, esticar e dividir aquela bola. Tu acha que o Gerson vai dividir aquela bola pensando num novo contrato? Porque até agora não foi depositada a multa, então ele ainda é do Flamengo, mas se preservando para chegar bem pro Zenit, tu acha que o Zenit vai pagar um cara no DM com lesão e tudo mais? Não vai. Isso é bom para se pensar. O Boto, o Felipe Luiz, eles têm que chegar lá e conversar. E conversar com o Gerson, saber qual que é a opinião dele, qual que é ele mesmo, como que ele tá psicologicamente. Se houver algum resquíciozinho de dúvida que ele vai dividir uma bola, forçar mais, correr, cara, é algo de se pensar. E essa pergunta pode ficar no ar. Eu acho melhor ele nem entrar como titular. Porque é uma questão, sim. Caso contrário, dependendo do nível que você conversar com ele e sentir isso aí que é muito, que ele não vai dividir, não vai fazer aquele esforço tanto quanto no time, para pensar no time, porque o Boto deu uma coletiva agora falando que todo o time, todos os jogadores estão 100% focados. Lógico que não tá. O Bruno Henrique, você vê tiro pelo Bruno Henrique, ele foi indiciado lá, ele não performou mais, jogou todos os jogos no início da temporada, acabou. Contra o Botafogo, acabou, jogou demais contra o Vasco, veio aquela bola lá, pegou de primeira, fez tudo, Bruno Henrique. Mas depois que ele foi indiciado aquele processo lá dele sobre as apostas, ele não jogou mais, ele só completou o time. Você vê, não desenvolveu, não produziu nada. E vai dizer que isso aí também não tá na cabeça do Gerson, hein? E aí, o que você diz? Isso é bom de se pensar e uma pergunta vai ficar no ar até quando eu não sei. Mas seria bom chegar no Felipe Luiz,
e o Felipe Luiz mais o Boto já conversar com ele e passar isso pra frente. Cara, qualquer coisa, manda ele pro ninho do urubu, se vê que a situação é isso mesmo, não vai colaborar, manda pro ninho e deixa ele lá até resolver o BO dele e já era. É o tempo que ele sai. Mas beleza, o vídeo é isso aí. Se você gostou, se inscreva no canal SR Fla, ative o sininho de notificações, compartilha com a geral, comenta, diz aí se eu tô errado, é isso mesmo, o que você acha, dê sua opinião, beleza? E não se esqueça daquele like, por favor, dê aquele like pra gente que a gente agradece e ajuda a elevar o canal e a fortalecer mais ainda, beleza? Tamo junto, até a próxima, saudações rubro-negra.